Fala galera, beleza? Sabe o que é homeostase? Feedback positivo, feedback negativo. Pois bem, então vamos fazer aqui um vídeo explicando direitinho o que é isso. E esse vídeo é especialmente para Isael Filho, lá de Niterói, né, que pediu lá no Instagram, beleza? Então olha só pessoal, o que é homeostase? Homeostase é o princípio de equilíbrio dinâmico. Então a ideia da homeostase é a seguinte, o sistema está em equilíbrio, está estável, um agente externo atua sobre ele, alterando o seu padrão, e aí ele gera uma mudança interna para compensar a alteração que sofreu e voltar ao normal, certo? Esse conceito foi proposto por Walter Cannon. Diz o seguinte, um sistema homeostático é um sistema aberto que mantém sua estrutura e função por meio de uma multiplicidade de equilíbrios dinâmicos controlado por mecanismos regulatórios interdependentes, certo? Então, esquematicamente é assim. Então, ó, existe uma variável regulada, a temperatura, a pressão osmótica sanguínea, o volume sanguíneo, enfim, uma variável que é controlada. Se houver alguma alteração, mas essa alteração mantiver a variável dentro da faixa desejada, nenhuma ação é necessária, está tudo tranquilo, ok? Agora, se a alteração fizer com que essa variável passe a ficar fora da faixa desejada, então um sensor vai ser ativado, um mecanismo interno é ativado, uma resposta então vai ser gerada por meio de um órgão efetuador, graças à ação de um centro integrador. E essa resposta tem qual função? Retornar à condição original. Então a ideia é que esse efetor vai fazer uma influência sobre a variável para que ela volte à condição original, ok? Então a ideia é de manter o equilíbrio, mas o equilíbrio dinâmico, não o equilíbrio estático. Então as variações acontecem, mas elas são sempre compensadas. Bem, nós podemos ver isso quando vai analisar então os tipos de feedback. O feedback pode ser negativo ou positivo. O que é um feedback negativo? Feedback negativo vai acontecer toda vez que a resposta gerar um efeito negativo sobre o estímulo inicial. Então, ó, estímulo inicial gerou uma resposta que vai causar um efeito inibidor sobre aquele estímulo inicial. Percebam, a ida é sempre positiva e aqui a volta é negativa. Então, pessoal, num sistema de feedback você vai ter sempre que analisar duas situações, a ida e a volta. Por isso que é um sistema de feedback ou de retroalimentação. O que vai definir se o feedback é positivo ou negativo não é o efeito da ida, porque esse é sempre positivo, é sempre de estimular, mas sim o efeito da volta. Quer ver? Então olha só, num feedback positivo, o retorno vai causar um novo estímulo. Então, o estímulo inicial gerou uma resposta que provocou um estímulo que aumentou a resposta. Então, vamos ver isso aqui na forma de gráficos e exemplos. Olha só. Então, feedback negativo. O que acontece? Imagine, então, duas glândulas, A e B, que produzem hormônios, A e B. Então, a glândula A produz o hormônio A. Pronto, o hormônio A começou a aumentar sua concentração no sangue, certo? Bem, o hormônio A tem como um dos alvos a glândula B, que, estimulada pelo hormônio A, vai produzir mais do hormônio B. Então, toda vez que aumentar o hormônio A, que foi produzido pela glândula A, vai haver um estímulo para a produção de mais hormônio B. Só que o aumento do hormônio B causa um efeito negativo sobre a glândula A. Portanto, quando aumenta a concentração do hormônio B, a glândula A vai ser inibida. Por isso que é um feedback negativo. Se a glândula A é inibida, a concentração do hormônio A vai diminuir. Então vai haver uma redução da concentração do hormônio A em razão do aumento da concentração do hormônio B. Mas como era o hormônio A que estimulava a glândula B, com menos hormônio A, vai ser menos estimulada, então a produção do hormônio B também vai diminuir, certo? Bem, o hormônio B estava inibindo a glândula A. Com a queda na produção do hormônio B, a glândula A vai ser menos inibida, então volta a haver uma produção maior do hormônio A. E adivinha? Aumenta o hormônio B. E aí, já entenderam, certo? Cai o hormônio A, cai o hormônio B, e assim vai.
Percebam o seguinte, esses dois hormônios vão ficar oscilando as suas concentrações ao longo do tempo, mas vão se manter quase sempre em torno, ao redor de uma quantidade, de uma concentração ideal. Então, um sistema de feedback negativo tem exatamente essa função, esse objetivo, fazer com que ocorram oscilações ao redor de uma faixa considerada normal. E não há necessidade de um outro agente externo mais complexo aqui agir. Essas duas glândulas, esses dois hormônios se resolvem e as concentrações permanecem estáveis, oscilando sempre, mas em torno de uma faixa ótima. Agora, como é que seria num feedback positivo? Então, ó, mesma coisa, hormônio A produzido pela glândula A, hormônio B produzido pela glândula B. O hormônio A estimula a glândula B. Então, aumentando a concentração do hormônio A, vai aumentar também a concentração do hormônio B. Só que agora, ao invés do hormônio B inibir a glândula A, como foi no caso do feedback negativo, ele vai estimular. Então, o hormônio B estimula a glândula A. Consequência, aumenta ainda mais a produção do hormônio A. Mas se aumenta ainda mais a produção do hormônio A, o que vai acontecer é que vai aumentar também a produção do hormônio B. E aí, aumenta mais o A, aumenta mais o B, aumenta mais o A, e eles vão então crescendo de modo quase que indeterminado. Então esse crescimento é ilimitado. Isso aqui, obviamente, não se sustenta ao longo do tempo. Então, um sistema de feedback positivo, de retroalimentação positiva, não é um sistema homeostático. Um sistema de feedback positivo tem um propósito específico. Qual? Fazer com que haja um aumento da concentração do hormônio ou de um processo, até que chegue uma condição extrema, e aí o processo vai ser interrompido, ok? Vamos ver então exemplos práticos, reais? Olha só. Então, pegar aqui o feedback negativo. O feedback negativo pode ser de alça longa ou de alça curta. Qual é a diferença? Feedback negativo de alça longa é aquele modelo que eu acabei de explicar. Duas glândulas, dois hormônios. Por exemplo, temos aqui então a hipófise, que produz um hormônio chamado TSH. O TSH é o hormônio estimulador da tireoide, certo? Bem, esse hormônio estimulador da tireoide é uma tireotrofina, um hormônio trófico da hipófise. Vai atuar sobre a glândula tireoide ou glândula tireoidea, que é o nome atual dela. Bem, a glândula tireoide, então, vai secretar T3 e T4. Os hormônios T3 e T4, secretados pela glândula tireoide, estimulam o metabolismo geral do organismo. Só que causam um efeito negativo sobre a hipófise e sobre o hipotálamo. Então, hipófise e hipotálamo vão ter, então, uma inibição, vão sofrer uma inibição toda vez que houver um aumento da secreção de T3 e T4, certo? Bem, se o TRH, que é o hormônio regulador da tireotrofina, que o hipotálamo secreta para controlar a hipófise, e o TSH, consequentemente, vão ser menos secretados, porque estão sendo inibidos, né, pelo aumento do T3 e T4, o que vai acontecer é que a concentração de TSH vai diminuir, diminui TSH, diminui T3 e T4. Aí a inibição vai ser reduzida, aumenta TSH e assim segue, certo? Então esse é um típico caso de feedback negativo de alça longa. Duas glândulas, hipófise, tireoide, dois hormônios, TSH e aqui o T3 ou T4. Agora, e um feedback negativo de alça curta? O feedback de alça curta é aquele em que você tem apenas uma glândula, um hormônio, mas vai haver também a retroalimentação negativa. Então temos como exemplo aqui o caso do pâncreas. Dois exemplos que seguem a mesma lógica. Bem, o pâncreas é uma glândula anfícrina, então a porção endócrina do pâncreas tem dois tipos principais de células: células alfa, células beta. Células alfa produzem glucagon, células beta produzem insulina, hormônios que regulam a glicemia. Toda vez que há uma hipoglicemia, quando a glicemia está abaixo do normal, vai haver uma resposta então do pâncreas. Qual vai ser a resposta? As células alfa vão liberar glucagon. Então, a queda da glicemia foi o agente que causou a liberação de glucagon pelas células alfa. O glucagon é um hormônio, então, que vai ter a função de elevar a glicemia. É um hormônio
hiperglicemiante. Então, ele vai agir no fígado, promovendo a quebra do glicogênio, glicogenólise, e estimulando a produção de mais glicose a partir de compostos não glicídicos, processo chamado de gliconeogênese. Então, aminoácidos e outras substâncias, como ácido lático ou glicerol, vão ser então convertidos em glicose. Então, os efeitos gerados pelo glucagon vão causar um aumento da glicemia. Então, a glicemia volta a subir, aumentou o nível de glicose no sangue. Percebam, a queda da glicose sanguínea estimulou a secreção de glucagon. O glucagon promove o aumento da glicose. Então, o efeito gerado pelo hormônio vai ter um efeito, vai gerar uma resposta negativa sobre as células alfa do pâncreas. Portanto, o retorno foi negativo. Então, teve o estímulo positivo e o retorno com efeito negativo. Como o efeito de retorno foi negativo, temos aqui um feedback negativo. E por que de alça curta? Tem só um hormônio envolvido. Ok? Bem, raciocínio idêntico eu faço aqui para a insulina. Só que a insulina vai ser secretada pelas células beta quando houver um aumento da glicemia. Então, a glicemia mais alta estimula as células beta que secretam insulina, que vai causar vários efeitos hipoglicemiantes, reduzir a glicose do sangue, aumento da captação de glicose pelas células, aumento da produção de glicogênio no fígado e nos músculos, certo? E outros efeitos que vão reduzir a taxa de glicose no sangue. Pois bem, a redução da taxa de glicose no sangue, que vai voltar a níveis normais, vai inibir as células beta. Então, o efeito de retorno foi negativo, um feedback negativo, de alça curta, porque tem só um hormônio envolvido. Bem, outro exemplo de feedback negativo de alça longa é o que ocorre na relação entre hipófise e suprarrenal, ou adrenal. A hipófise libera o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, adrenocorticotrofina. Então a adenohipófise liberou esse hormônio que vai atuar sobre o córtex da glândula suprarrenal, promovendo então uma maior secreção de cortisol. Então o cortisol, que é um glicocorticoide, vai ser secretado pelo estímulo que é o ACTH, ok? Bem, o cortisol vai ter vários efeitos. Quais são os efeitos do cortisol? Efeitos fundamentais. Vai estimular a quebra das proteínas musculares, uma degradação proteica, um catabolismo proteico, liberando aminoácidos. Aminoácidos que vão ser usados no processo de gliconeogênese. Então o cortisol também estimula a produção de mais glicose, assim como o glucagon. Então é um hormônio que tem um efeito hiperglicemiante, certo? Só que tem um problema, o cortisol em excesso acaba reduzindo a capacidade imunológica. Excesso de cortisol diminui a imunidade. Beleza? Pois bem, pessoal. Só que o cortisol, quando está aumentando o seu nível, vai voltar e vai lá em cima no eixo hipotálamo, hipófise e vai inibir. Então temos aqui um clássico sistema de retroalimentação negativa de alça longa, porque dois hormônios envolvidos. Cortisol inibe a secreção de mais ACTH. E aqui também há uma relação entre hipotálamo e hipófise. O hipotálamo secreta o hormônio, que é o CRH, hormônio regulador da corticotrofina, que vai então estimular a produção de ACTH pela adenohipófise. Beleza? Então, ACTH causou um efeito positivo, estimulou, o cortisol voltou e causou um efeito negativo. Sobre o cortisol ainda, aproveitar aqui um momento. Bem, a produção de cortisol é aumentada em situações de estresse. O estresse estimula um aumento da secreção de cortisol. Consequência, pessoal, bem, quanto mais estressado, mais cortisol. Cortisol em excesso aumenta a glicemia, reduz a massa magra porque degrada proteínas e, fundamental, deprime o sistema imunológico. Então, toda vez que a pessoa está estressada, ela vai ter uma grande secreção de cortisol, o que vai reduzir a sua imunidade. Por isso que pessoas estressadas com alto nível de estresse ficam doentes muito mais facilmente, com muito mais vezes, porque tem uma depressão imunológica pelo excesso de cortisol. E também há uma regulação da secreção de cortisol em razão dos ritmos circadianos. Então a produção de cortisol vai variar ao longo do dia, ao longo das 24 horas. Então os nossos ritmos circadianos de dia e noite vão atuar nesse processo, certo? Vamos ver aqui outro exemplo
de feedback negativo de alça curta. Agora vamos falar aqui da tireoide e das paratireoides. Então, a glândula tireoide produz um hormônio que é a calcitonina. Além de secretar T3 e T4, que regula o metabolismo, também secreta a calcitonina, que é o hormônio que vai regular a calcemia, junto com o paratormônio. A calcitonina é secretada toda vez que o nível de cálcio no sangue está muito alto. Aumentou o nível de cálcio no sangue, hipercalcemia, ela libera calcitonina. Aí a calcitonina vai agir no osso, reduzindo a atividade dos osteoclastos, aumentando a atividade dos osteoblastos, fixando mais cálcio no osso, e isso faz com que haja então uma redução do nível de cálcio no sangue. Essa redução do nível de cálcio no sangue faz com que haja então agora uma inibição da tireoide. Percebam, o aumento da calcemia causou o estímulo fez com que houvesse liberação de mais calcitonina. A calcitonina promoveu então uma redução da calcemia que fez com que a glândula fosse inibida. Feedback negativo de alça curta. Processo análogo ocorre com as paratireoides, que secretam paratormônio em caso de hipocalcemia. Cálcio muito baixo, bem, estimulou as paratireoides, secretam paratormônio, PTH, que vai lá no osso, aumentando o metabolismo dos osteoclastos, aumentando a remoção de cálcio dos ossos. E isso faz com que a calcemia suba, voltando ao normal. Voltou ao normal, houve então agora a inibição da paratireoide. Como o retorno foi negativo, feedback negativo. Como eu tenho só um hormônio envolvido, feedback negativo de alça curta. Beleza? Tá, mas e o feedback positivo? Tem um exemplo que é muito legal de feedback positivo, que é o que ocorre aqui durante o parto. Pois bem, durante o parto tem que haver a contração do útero. Tá? E a contração do útero vai ter que ser intensificada ao longo do processo do trabalho de parto. Como é que começa isso? Então, ó, o bebê está encaixado. Ele está encaixadinho aqui, pronto para nascer. O sistema nervoso central, então, vai ser avisado. Olha, o bebê está pronto para nascer. E aí ele avisa, então, ao hipotálamo, que avisa a neurohipófise, que libera a ocitocina. Então, ó, vai haver liberação de ocitocina. A ocitocina causa a contração do útero. A contração do útero faz com que, então, o bebê fique mais encaixado ainda. A cabeça está lá já querendo sair. Isso faz com que o sistema nervoso central fique mais acelerado e avisa o hipotálamo, olha, está nascendo, está dando certo, mais ocitocina. E aí mais ocitocina liberada. Resultado, a contração do útero aumenta, empurrando o bebê mais para fora. Vai causar de novo o estiramento do colo do útero. Houve então a detecção do sistema nervoso. Então o processo vai só crescendo. Quanto mais o bebê é empurrado, mais há o estímulo, mais ocitocina, mais é empurrado. Então lembra do gráfico? Os dois vão crescendo, contração e ocitocina, até que o bebê nasce. Bem, quando o bebê nasce, não há mais por que manter esse sistema. Então o processo acaba. Percebam, aqui eu tenho um sistema de feedback positivo. Por que é positivo? Porque o retorno causa um estímulo para o processo inicial, de modo que as duas curvas vão crescer de modo indeterminado, um processo quase que exponencial. Um outro exemplo de feedback positivo é o que ocorre lá na relação entre os hormônios da hipófise e do ovário, especificamente pouco antes da ovulação. Então, a relação entre os hormônios hipofisários, LH e FSH, são os hormônios gonadotróficos, e os hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, é uma relação em regra de feedback negativo. Então, quando aumenta o nível de LH e FSH, aumentam as secreções de estrógeno e progesterona, que vão inibir a secreção de LH e FSH, então um feedback negativo de alça longa. Só que, em alguns dias, durante alguns dias antes da ovulação, o que era um feedback de alça longa negativo se torna um feedback positivo, de modo que, percebam, há um crescimento do nível de estrogênio e um crescimento do LH. Esses crescimentos do estrogênio e do LH, nesse período pré-ovulatório, ocorrem em razão de uma mudança no modelo, que era de feedback negativo e passou a ser de feedback positivo. Até que o crescimento muito elevado do nível de LH
causa a ruptura do folículo, provocando a ovulação. Então, a ovulação é causada pelo aumento do nível de LH, e o aumento do nível de LH só é possível porque existe ali um sistema de feedback positivo, tá, entre o estrógeno, tá, do ovário, né, e a hipófise e o LH, certo? Então, aqui, feedback positivo nesse período aqui, mas depois, logo que ovula, aumenta a progesterona já vai causar um efeito negativo, pronto. Aí o processo agora vai voltar a ser de feedback negativo. Tudo bem, pessoal? Bem, então essa é a noção, essa é a ideia de homeostase. Então, associe sempre a homeostase a feedback negativo. Tá? O feedback negativo, seja de alça longa, seja de alça curta, tem a função de manter as concentrações ou processos variando em torno de um valor médio ideal. Já o feedback positivo não. Ele visa gerar um efeito muito intenso para que um processo acabe acontecendo de forma abrupta, tá? Para poder causar um efeito muito intenso também, tá? Como é o caso do parto ou o caso da ovulação. Tudo bem? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E ó, se inscreve no canal, tá? Mande dicas, mande aí sugestões de outras aulas, que dentro do possível a gente vai atender. Beleza? Grande abraço e até mais.